apóstolos. Estamos vendo o Newton lá atrás. O Newton já vai se recuperando, pegou dengue, ficou muito mal. Essa semana o Richard e o Perks tiveram que correr com eles. Um corre com a Tamires, outro corre com o Newton para o hospital, e graças a Deus o Newton já está aí, já se recuperando. Atos 2, a partir do verso 22, irmãos. Varões israelitas, esse é um sermão de Pedro, lá no dia de Pentecostes. Ele diz: varões israelitas, atendei a essas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Deus ressuscitou, a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Pai querido, obrigado pela tua palavra. Como é bom poder lê-la, como é bom poder ser tocado desde já na leitura da tua palavra. Mas agora, Pai, queremos meditar nela, que os nossos ouvidos espirituais também estejam abertos nessa noite,
que a nossa vontade, que a nossa disposição sejam tocadas pelo Senhor, de maneira que possamos ouvir o Senhor falar conosco hoje. É um domingo especial, estamos de novo aqui com o objetivo de ouvirmos aqui a tua voz através da tua palavra. Portanto, nós nos rendemos a ti, nos quedamos diante do Senhor e pedimos que o teu Espírito Santo seja o grande ensinador nessa noite. Que o teu Espírito Santo possa ser aquele que vai lançar luz na nossa mente e no nosso coração, para que possamos entender melhor sobre a pessoa de Jesus e a importância dele para a nossa redenção. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto, ele descreve aqui o sermão de Pedro, naquele dia que narra a descida do Espírito Santo, logo no início aí do capítulo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali reunidos, então há uma manifestação ali do Espírito Santo, cumprindo inclusive a profecia de Joel. E após aquele momento em que todos ali queriam saber o que estava de fato acontecendo, Pedro então faz o seu discurso do verso 14 até o verso 21, explicando por que aquilo estava acontecendo. A descida do Espírito Santo estava ali naquele momento e cumprindo assim algo que o Velho Testamento já havia anunciado. Terminada essa explicação, o apóstolo Pedro agora continua o seu sermão, a sua mensagem para todos que ali estavam presentes, e não estavam presentes ali apenas os judeus, mas havia pessoas ali de várias outras regiões, estavam ali presentes. E aí no sermão, a partir do verso 22, o apóstolo Pedro, ele chama atenção para aquela multidão, em especial aos varões israelitas, explicando agora 4 coisas a respeito da pessoa de Jesus. 4 aspectos da pessoa de Jesus, e eu quero destacar essas verdades aqui. A primeira delas está aí exatamente no verso 22, quando ele diz assim: varões israelitas, atendei a essas palavras. 2 pontos. Que palavras nós devemos então prestar atenção ao discurso de Pedro? Ele diz: Jesus, o Nazareno, ou seja, aquele que que veio de Nazaré, ou seja, uma pessoa humana, uma pessoa conhecida, que eles sabiam quem ele era filho de um carpinteiro. Jesus estava ali, e ele diz: Jesus o Nazareno, varão aprovado, ou seja, esse homem, mas um homem aprovado por Deus diante de vós. E como ele foi aprovado diante de vós? Com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Então veja que Pedro chama aqui primeiramente a nossa atenção para a vida e o ministério de Cristo Jesus. E ele diz que esse Jesus é o Nazareno, um varão, é um homem, ou seja, é alguém que viveu entre eles, que eles conheciam, sabia exatamente eles quem Jesus era, mas havia algo de especial naquele homem. Aquele varão, aquele nazareno, tinha algo que o diferenciava de todos os demais membros da raça humana. E aí então o que diferenciava? Ele diz aqui: esse varão foi um varão aprovado por Deus diante de vós. E aí ele menciona com milagres, com prodígios e sinais. Milagres,
prodígios, os sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vós, como bem sabemos. E aí a gente aprende que todos aqueles milagres e sinais e prodígios que Jesus vinha realizando durante a sua estadia, a sua vida entre nós, os milagres não tinham como objetivo primeiro fazer o bem às pessoas, como quando ele curou um paralítico. Ele não visou ali apenas de imediato o bem daquele paralítico, fazendo-o andar. Ele, ao multiplicar os pães e alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, tinha um objetivo não de satisfazer a fome das pessoas, mas ele tinha um objetivo muito maior e principal, era mostrar que através daqueles milagres, prodígios e sinais, apontavam para quem de fato aquele varão nazareno era. Ele era o Messias, ele era aquele que Davi já havia anunciado, que o profeta Isaías já havia declarado. O varão nazareno é muito mais do que um carpinteiro. Aquele varão nazareno era o Messias prometido, os sinais. Que sinais fazes tu para que possamos crer que és realmente o Messias? E Jesus já havia feito tantos sinais, e todos os sinais apontavam para essa grande realidade. Nós não cremos numa pessoa que é apenas humana, não cremos apenas num homem chamado Jesus, mas nós cremos naquele que é o Messias prometido, aquele que vivia com Deus na eternidade, na glória, no início de todas as coisas, ele que criou o universo, ele que criou a natureza, ele que criou todas as coisas para ele, por meio dele, para ele. Esse Jesus é o Jesus que veio a esse mundo, que se encarnou numa pessoa humana e veio habitar entre nós. E depois ele vai morrer na cruz, porque Deus não morre, então o homem morre. Então esse homem Jesus morre na cruz. Não estou aqui fazendo uma divisão entre a pessoa humana e a pessoa divina. Obviamente que outros tentaram fazer isso e não conseguiram. Não é a minha intenção, mas é mostrar que Jesus era humano e por isso ele pôde ir à cruz e morrer e derramar o seu sangue. Mas ele é muito mais do que o homem. Ele é aquele que através dos seus sinais, prodígios e milagres revelou que ele era o Messias prometido. Lembram os irmãos a respeito de João Batista? Quando João Batista estava preso e João queria ter a confirmação e a certeza se de fato Jesus era o Messias prometido. E João, por algum momento, ficou na dúvida, ou ele queria ter uma resposta de Jesus, uma certeza maior de quem era de fato Jesus, se ele era o Messias, e ele então manda os seus discípulos irem até Jesus. Vá a Jesus e pergunta para ele se ele de fato é o Messias, se ele é o prometido ou se havemos de esperar outro. E aí, quando os discípulos perguntam para Jesus, os irmãos se lembram da resposta que Jesus deu aos discípulos: ide dizer a João, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, dizendo aquilo que o profeta Isaías já havia declarado, que quando ele viesse, ele iria dar luz aos cegos, iria fazer os coxos andarem e iria pregar o evangelho do reino. Então a resposta de Jesus, se ele era realmente o Messias, não foi: diga a João que eu sou o Messias. Não, ele respondeu com sinais, prodígios e milagres.
Mas há uma outra coisa aqui, no verso 23 diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos humanas, mãos de iníquos. Então, a segunda coisa, o segundo aspecto da pessoa de Jesus aqui, é o fato de que Pedro diz que a morte de Jesus, ela estava dentro dos desígnios de Deus. A morte de Cristo na cruz não foi uma morte acidental. A morte de Jesus na cruz não foi uma morte tão somente porque ele foi traído por Judas. Há uma música evangélica que diz mais ou menos assim: Judas era um cabra safado. É lá da região do Nordeste, né? Judas era um cabra safado, ele traiu Jesus, e eles cantam isso com raiva, né? Judas era um cabra safado, ele matou Jesus. Judas só cumpriu aquilo que estava nos desígnios eternos de Deus. Interessante isso, né? Que estava no plano de Deus. A gente vê isso em vários outros lugares. No capítulo 3, por exemplo, versículo 18 desse mesmo livro: mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. No capítulo 4, versículo 28, um pouquinho mais à frente, diz ele o seguinte: para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Veja que Pedro aqui no capítulo 2 está dizendo que Jesus foi entregue. Jesus poderia sim ter escapado daquele momento em que ele foi traído. Sim, ele poderia, ele fez isso, aliás, em outras ocasiões, e ele poderia fazer isso mais uma vez. Mas naquele momento em que ele foi traído por Judas, naquele momento em que os judeus estavam com fome de pegá-lo e levá-lo à crucificação, Jesus não fez absolutamente nada para impedir. O que o texto nos diz é que ele se entregou, e a nossa equipe cantou isso em duas das canções aqui. Ele se entregou, mostrando com fidelidade a canção ao texto bíblico, que ele se entregou e ele voluntariamente ele fez isso. E a gente precisa se lembrar disso, de que a morte de Jesus na cruz foi uma morte pelo desígnio e pela presciência de Deus. É bem verdade que Pedro está aqui fazendo uma acusação: vós o matastes. Eu sei que é sempre um conflito isso para nós, ao mesmo tempo que temos uma grande responsabilidade em todas as coisas, mas ao mesmo tempo nós estamos cumprindo um desígnio que Deus já predeterminou para nós. Queridos, Jesus não foi crucificado porque Judas o traiu. Jesus não foi crucificado, levado à cruz, porque ele não conseguiu fugir. Aliás, Satanás tenta Jesus, porque se Jesus caísse na tentação, Jesus não seria levado à cruz. O diabo não queria que Jesus fosse à cruz. Ele tentou fazer isso, ele tentou impedir de todas as formas, nas tentações variadas que ele imprimiu a Jesus, para evitar que Cristo fosse à cruz. Porque ele sabia que a cruz era a sua derrota. A cruz era a promessa de Gênesis 3,15, quando ele estaria então na cruz esmagando a cabeça dele. Ele sabia disso, por isso ele não queria e tentou evitar. Então naquele momento Jesus não estava ainda à cruz porque Judas o traiu, tão somente porque os judeus o traíram, o entregaram, porque Pilatos o sentenciou à morte. Não, ele foi à cruz e ele se entregou voluntariamente, porque esse era o plano de Deus para nós. Esse era o plano de Deus para ele, porque é na cruz que ele iria derramar o sangue
ele iria expiar o meu pecado e o seu pecado. Portanto, a segunda coisa que nós aprendemos aqui a respeito da pessoa de Jesus foi que ele se entregou para ser morto. Em João capítulo 10, 18, ele diz: a minha vida eu a dou espontaneamente, ninguém a tira. Eu tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Ninguém a tira de mim. Eu dou a minha vida espontaneamente. Por isso que o profeta Isaías diz: ele foi levado ao matadouro e como ovelha muda não abriu a sua boca, ele se entregou. O nosso Redentor, ele foi à cruz espontaneamente. Por isso que a gente não precisa malhar o Judas no sábado de aleluia. Ele estava cumprindo um propósito do Redentor. Mas há uma terceira coisa, e diz aí no verso 24: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então, não apenas nós aprendemos aqui sobre a pessoa e a vida e a pessoa e a vida, o ministério de Jesus, no verso 22, aprendemos também que ele foi voluntariamente à cruz e ali ele se entregou, morrendo em nosso lugar, cumprindo assim um propósito de Deus, sendo crucificado por mãos iníquas, mas ele foi voluntariamente. E a terceira coisa é que ele ressuscitou. Ele não ficou preso à cruz do Calvário, ele ressuscitou rompendo os grilhões da morte. Que coisa impressionante! E quando ele ressuscitou Lázaro não apenas porque ele amava Lázaro e queria trazer Lázaro à vida para que ele pudesse desfrutar mais alguns anos de convivência com um amigo dele. Não. Ele ressuscita Lázaro porque ele quer provar para todos os presentes que ele é Senhor da vida e da morte. E nem a morte pode deter quando ele quer trazer a vida. E nem a morte pode mantê-lo aprisionado. Ele ressuscita, vencendo, portanto, os grilhões da morte. E ele diz aqui no verso 24 ainda, né? Porquanto não era possível fosse ele retido por ela. E para mostrar isso, ele argumenta o texto que o reverendo Daniel leu no início do nosso culto. O Salmo 16, que é um salmo que claramente é um salmo messiânico, falando da vida de Davi, que Davi não o Davi que enfrentou o gigante Golias, mas o Davi pré-anunciado na pessoa de Jesus, ou pré-figurado ali, esse Jesus, esse Davi, ele iria morrer e ele não ficaria na sepultura, ele ressuscitaria. E aí o verso 25 em diante, até o versículo de número 28, ele está citando o Velho Testamento, mostrando que aquilo que ele está falando a respeito da ressurreição de Cristo, tem uma base profética no Salmo 16. Ou seja, a gente consegue ver já no Velho Testamento, o Velho Testamento anunciando de que o Messias não ficaria retido na morte, ele ressuscitaria, e nem o seu corpo veria corrupção. Esse veria corrupção, a corrupção aqui é a corrupção do corpo, da matéria, que vai se deteriorando, que vai apodrecendo quando morre, quando a alma se retira do corpo, então o corpo agora vai apodrecer, vai experimentar essa corrupção em razão da sua morte. Ele está dizendo que esse santo Jesus, ele não experimentaria essa corrupção, porque ele voltaria à vida. Ele voltaria à vida. E no terceiro dia, as Escrituras fartamente nos ensinam a respeito da pessoa de Jesus saindo do sepulcro. E quando as mulheres, que foram as primeiras
a chegarem no sepulcro naquele domingo de manhã, ainda de madrugada. Chegam ali, a pedra está removida, uma pedra de toneladas havia sido removida, e elas entraram e não viram o corpo de Jesus. E ela sai para anunciar aos demais apóstolos de que alguma coisa aconteceu, e alguns até acharam que o corpo tinha sido roubado, não é? Mas Jesus depois vai aparecer, conforme Paulo argumenta no capítulo 15 da sua primeira carta aos Coríntios. Paulo vai argumentar que Jesus foi aparecendo a muitos deles, aparecendo aos apóstolos, aos discípulos, aparecendo aqui e ali, e foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Ele ressuscitou. O seu corpo não ficou preso à morte e nem àquele sepulcro. Ele ressuscitou. Então, a razão é que era impossível que ele fosse mantido sob o poder da morte. E é óbvio que Davi não está aqui falando dele, né? Se você ler o Salmo 16, você fala, mas Jesus não estava lá naquele momento? Sim, ele não estava como pessoa humana, mas ele estava no seu estado pré-encarnado, ele já estava. E Davi o salmista está fazendo referência, obviamente, à pessoa de Jesus, ao descendente de Davi que viria anos depois. Mas a quarta coisa, então, que nós aprendemos nessa passagem a respeito de Jesus, está aí, assim, ele está citando e explicando o Salmo 16 a partir do verso 25, tá? 25 até o versículo 32, e já fazendo então a sua aplicação, dizendo, olha, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem mesmo foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então Pedro está dizendo para os judeus, olha, vocês olham para as escrituras do Velho Testamento, vocês leem as escrituras, vocês conhecem o Salmo 16, vocês conhecem, mas esse salmo não está falando de Davi, porque Davi morreu e ele ainda, seu corpo permanece na sepultura, se deteriorando, mas ele está fazendo aqui uma referência à pessoa de Jesus. A partir do verso 33, então, nós vemos aqui a quarta e última característica, o aspecto que eu quero observar com os irmãos a respeito da pessoa de Cristo. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Então ele toca no assunto aqui de novo da descida do Espírito Santo, mas ele está dizendo que esse Jesus que foi ressuscitado, ele agora foi exaltado à destra de Deus. Verso 34, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aqui a quarta coisa aqui é olhar para a pessoa de Jesus agora como aquele que está exaltado e à destra de Deus, à destra do Pai, sentado à direita de Deus Pai. Ou seja, após a sua ressurreição, Jesus ainda permaneceu entre nós por 40 dias. 40 dias andando, conversando com os discípulos, dando mais orientações aos seus discípulos, aparecendo
em vários lugares, durante 40 dias. E após esse período de 40 dias, diz-nos o texto sagrado de que ele foi assunto ao céu. Ele subiu ao céu e os discípulos viram, os discípulos testemunharam. E disseram os anjos: não fiquem tristes porque ele está subindo, da mesma maneira como ele está subindo, um dia ele voltará para vós outros. E hoje nós estamos ainda, agora aguardando, né, esse retorno do Senhor. Mas eu quero chamar a atenção aqui para essa exaltação de Jesus Cristo. Ele não simplesmente ressuscitou e sumiu, e depois ninguém mais viu. Ele foi assunto ao céu. Ele subiu ao céu aos olhos dos seus discípulos, aos olhos da igreja. Ele subiu ao céu. E para quê? Para cumprir aquilo que o próprio salmista já também havia anunciado. Ele vai se assentar à direita de Deus Pai. Nem sempre nós tratamos, estudamos o estado de exaltação de Cristo, a sua subida ao céu. E é importante, e eu quero destacar aqui pelo menos 3 coisas, porque é importante a gente olhar para esse estado de exaltação de Cristo, essa subida de Jesus ao céu. Porque é importante a gente olhar para isso, para esse super-homem que subiu ao céu. Aqui o super-homem, talvez as crianças aqui lembraram do Superman, né? Superman, quando ele está ali conversando, parado ali conversando, daqui a pouco ele começa a subir, as asas, a capa dele balançando e ele vai subindo. Eu gosto muito do Superman, não sei quantos aqui gostam, mas eu gosto. Às vezes eu assisto num canal fechado lá, as aventuras do Superboy. Eu vibro com aquele momento em que ele está forte, e aí ele vai lutar com alguns, ele encara umas broncas, né? E aí ele pega, a pessoa vem para cima dele, vai dar um soco na cara dele, não faz nada, nem cócega faz. Esse super-homem que subiu ao céu é Jesus. Ele subiu para a eternidade. E por que ele precisou fazer isso? Primeiro, para que o Espírito Santo pudesse ser enviado. Ele mesmo diz: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Mas se eu for, eu o enviarei. Então ele sobe e o Espírito Santo então é enviado a nós de maneira definitiva, para permanecer para sempre conosco. Segundo, para cumprir as profecias do Antigo Testamento. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Salmo 110, verso 1. Ele precisou ser assunto ao céu para cumprir as profecias do Velho Testamento, que já havia uma profecia de que ele subiria e assentaria-se, portanto, à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Isso faz parte do nosso credo, né? E também, em terceiro lugar, para demonstrar que ele governa o mundo. Essa ideia de assentar-se à direita de Deus. Por quê? Será porque ele estava cansado do ministério dele, aí ele chega lá, agora deixa eu sentar aqui para descansar um pouco? Não, será que é essa ideia de sentar porque ele está cansado? Não, essa ideia de sentar-se à mão direita do rei é a ideia de que ele está governando o mundo. Ou seja, nesse exato momento nós olhamos para o Cristo vivo e ressurreto, que está assentado num alto e sublime trono, à destra de Deus, governando todo o universo, governando todas as suas criaturas, governando todas as coisas. O mundo não está desgovernado. A nossa sociedade não está como um barco à deriva, que perdeu o controle e está se deixando levar, não sabe se para onde. Não, nós temos um Senhor, conforme diz aqui o verso 36 do texto que nós estamos lendo: esteja absolutamente certa, pois
toda a casa de Israel. Vocês precisam estar absolutamente certos que é esse Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Essa é a quarta coisa que Pedro, irmãos, destaca aqui a respeito de Jesus. Não apenas a sua vida e ministério, não apenas a sua morte voluntária, não apenas a sua ressurreição, mas também a sua exaltação. Ele está à direita de Deus Pai governando o universo. Muito bem. Os versos seguintes, eu não vou analisar os versos seguintes, mas uso esse texto apenas como uma conclusão de que quando eles ouviram essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram, então, o que faremos nós? Houve um quebrantamento com relação àquela mensagem. O texto, se você pegar o texto aqui e ler, você lê o texto em 3 minutos, pausadamente, talvez em 4 minutos, se demorar muito, né? Aí você fala, nossa, mas um sermãozinho de 4 minutos? Eu creio que o sermão não durou só 4 minutos. Esse sermão pode ter levado muito mais tempo. Ele pode ter levado 40 minutos, quem sabe 2 horas, quem sabe 3 horas. Mas o Espírito Santo deixou registrado aqui um esboço do esboço. Mas depois daquela mensagem, houve um quebrantamento. E as pessoas começaram a chorar diante de Deus, dizendo, que faremos? Que faremos? E Pedro então diz, diante dessa mensagem, o que vocês precisam fazer é se arrepender. Arrependei-vos, arrependei-vos, e cada um de vós então seja batizado em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. E houve um profundo quebrantamento e um arrependimento diante da mensagem da pessoa de Cristo, de quem é Jesus Cristo. Ou seja, a mensagem de Jesus Cristo, se crida, ela vai sempre provocar um impacto na nossa vida. E eu termino, irmãos, fazendo aqui algumas aplicações para nós e eu termino, tá bom? Primeira coisa que eu vejo aqui é a importância que todos nós devemos dar ao Velho Testamento. Pedro cita aqui 2 vezes, ele cita o Salmo 110 e ele cita o Salmo 116. Em outros lugares ele vai fazer referência também ao Velho Testamento, que era a escritura que ele tinha em mãos. De maneira que Pedro está pregando sobre Jesus e ele olha para o Velho Testamento e ele fala, esse texto está falando de Jesus. Essa passagem do Velho Testamento está falando a respeito de Cristo. Ou seja, nós devemos ler o Velho Testamento e entender que o Velho Testamento ele aponta para a pessoa de Jesus. Não é uma história com um fim restrito àquele momento e aquele momento. Ou seja, não é olhar para a história de Oséias e Gomer e achar que a história de Oséias e Gomer é de um casamento de uma mulher que se prostituiu, que adulterou, que teve filhos com outros homens. Não, é muito mais do que isso. A história de Oséias e Gomer nos convida a olhar para a pessoa de Jesus e saber que Jesus é aquele que veio nos resgatar da escravidão a que nós estávamos entregues. Eu havia adulterado, eu havia me perdido, eu havia traído o meu Salvador. Mas Jesus Cristo vai lá, como Oséias comprou Gomer no mercado de escravos, o meu Salvador também me compra no mercado de escravos. Não tem como ler o livro de Oséias e não enxergar que a pessoa mais importante do livro não se chama Oséias, se chama Jesus, o Redentor maravilhoso, que vê a minha imundície, a minha escravidão, e Ele me redime, Ele me salva. Jesus Cristo é o fio condutor de toda a Escritura. Não apenas João 3,16 fala de Jesus Cristo, mas Gênesis fala de Cristo, Gênesis inteiro fala de Jesus Cristo, ainda que eu não consiga ver o nome de Jesus ali, mas a história aponta para Ele, tudo aponta para Ele.
Então não leia o livro do Velho Testamento, qualquer que seja o livro, achando que é só uma história que você está lendo. Não. É muito mais do que isso. É uma história de redenção que vai se cumprindo e apontando para a pessoa de Jesus até que chega o momento da cruz e da ressurreição e da exaltação. Se você não lê o Velho Testamento desse jeito, você está lendo um livro de histórias, apenas histórias, e histórias não salvam. O que salva é para quem essas histórias estão apontando. A segunda aplicação que eu faço é olhar para o Cristo ressurreto e a que está sentado à direita de Deus Pai, que está governando o mundo. Ele governa o mundo. Nada que as pessoas fazem a revelia da vontade dele. Você pode dizer, esse mundo está perdido, tenho visto, ouvido tantas coisas absurdas, esse mundo está perdido, onde está Deus que não vê o que está acontecendo? Deus, o justo juiz, está apenas dando corda, porque vai chegar um momento em que ele vai frear, e aí ele vai cumprir todo o propósito dele na história da humanidade. Queridos, esse mundo não está desgovernado, nada está fora do controle daquele que governa todas as coisas. Ele governa a sua vida, ele governa a sua família, ele sabe quem você é, ele sabe as suas dores, ele conhece as suas preocupações, ele sabe dos seus dilemas, ele sabe daquilo que está no seu coração. Ele é o governador do mundo. E vai chegar um dia e uma época em que ele vai colocar todos os inimigos como estrado dos seus pés. Calma, paciência. Ele sabe o que faz. Eu, no lugar dele, já tinha puxado o freio, já tinha dado um couro num monte de gente, já tinha eliminado um bocado de ímpio aí, e eu sei que vocês fariam o mesmo. Faria ou não faria? Mas o nosso Deus, ele é paciente. E o número dos eleitos ainda não está completo. E enquanto isso não acontecer, ele continua sendo paciente para que os eleitos se arrependam, creiam no Salvador. E quando isso acontecer, aí tudo acaba. E será pregado esse evangelho do reino a todas as nações. Então virá o fim. Vamos ter paciência e pedir a Deus paciência para a gente ter paciência com as coisas erradas que esse mundo ainda faz. Uma quarta aplicação é que a gente vê nesse texto, e isso sempre me inquieta um pouco, eu sei que inquieta você, quando ele fala assim, vós matastes a Jesus, vós crucificastes a Jesus. Mas vocês fizeram isso por um desígnio de Deus. E aí a gente fica naquele dilema, velho dilema. A gente fica assim, entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana, não é isso? Vós o crucificastes, vós o matastes, Judas traiu, os judeus crucificaram, os soldados meteram-lhe os pregos nas mãos, vocês fizeram isso. Mas e o desígnio eterno de Deus? Tudo estava cumprindo um desígnio eterno de Deus. Pastor, como é que explica isso? Não sei. Eu apenas descanso no fato de que eu preciso ser responsável e eu continuo confiando de que Ele está cuidando da minha vida, soberanamente cuidando da minha vida. São duas verdades que existem na Escritura Sagrada. Eu só não consigo conciliar essas duas verdades de maneira perfeita na minha mente limitada, mas as duas verdades existem.
Por que orar se Deus já sabe de tudo? Vamos orar e esperar que no momento certo o projeto, o plano dele se realiza na minha vida. A minha responsabilidade é orar, a minha responsabilidade é trabalhar, a minha vontade é estudar, a minha responsabilidade é estudar, a minha responsabilidade é cuidar da minha família, a minha responsabilidade é zelar pela minha santidade, é a minha responsabilidade. Enquanto eu estou sendo responsável, eu continuo descansando no fato de que eu tenho um Senhor soberano, maravilhoso, e que o desígnio dele vai se estabelecer e se cumprir na minha vida. Eu descanso nisso. Mas eu não me abandono à irresponsabilidade. Se tudo já está determinado, então vou fazer mais nada. Não, não é assim. Conciliar essas duas coisas certamente é difícil para nós, é para mim, eu sei que é para você, mas Deus não exige que você consiga conciliar essas duas coisas juntas ao mesmo tempo. Apenas creia que essas duas verdades, elas caminham juntas. Na mente de Deus, perfeitamente. Na minha não, mas na mente de Deus caminham perfeitamente. E a quinta e última aplicação que eu gostaria de fazer à luz desse texto é: você já recebeu esse Salvador na sua vida? Você confia na obra que ele realizou lá na cruz do Calvário? Você confia a sua vida a esse super-homem, Jesus? Você confia? Descanse a sua vida nas mãos dele. Creia em Jesus Cristo como o seu Salvador pessoal. A morte de Jesus Cristo, ela não é automática para você ser salvo. A morte de Jesus foi realizada de maneira objetiva, mas você precisa crer, você precisa confiar nessa obra. Você já confia nela? Não é automático. Você precisa dar um passo de fé e dizer: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, eu quero confiar realmente que aquilo que o Senhor realizou lá na cruz foi em meu lugar. E lembrando que a ressurreição de Jesus é a garantia da ressurreição de todo aquele que também confia em Cristo. Jesus Cristo ressuscitou para provar que a morte não tem a última palavra na nossa vida. Para aquele que crê, para aquele que confia, para aquele que tomou uma decisão de receber Jesus Cristo como seu Salvador pessoal e se arrepende dos seus pecados e confia na obra de Cristo e crê nessa obra. Você sabe que nesses anos todos como pastor, e o reverendo Daniel também é mais velho que eu como pastor, acho que é, né? Não sei. Nós já fomos, mas parece que é, né? E reverendo Daniel e eu, nós já fomos em muitos sepultamentos, em muitos. Esse mês eu fui em 2. E você sabe, eu falei com um amigo, meu colega pastor lá no Mackenzie, eu disse para ele falei: reverendo, toda vez que eu vou num sepultamento e que eu estou ali vendo o corpo naquele caixão, eu estou ali fazendo o ofício fúnebre, e confortando a família, trazendo uma palavra de ânimo para a família, eu disse para ele: sabe de uma coisa? Eu fico pensando quando vai ser o meu dia. E eu acho que você pensa nisso também. Outro dia eu falando sobre isso, a pessoa falou: eu não gosto nem de pensar. Eu falei: não tem jeito, tem que pensar. Não se assuste, mas eu penso: puxa vida, um dia vai ser eu aí. Eu já fui em tantos. Gente, um dia eu estarei aí. E eu fico pensando, irmã Alessandra, que um dia eu estarei ali. Isso me dá medo, de certa forma. Isso me assusta, de certa forma. Porque eu não quero. Acho que você também não. Abílio Diniz
teve uma vontade dele que foi realizada. Ele diz: quando eu morrer, eu quero que escrevam na lápide do meu túmulo o seguinte, na lápide do meu túmulo, eu quero que escreva o seguinte: estou aqui, mas não vim porque quis. Eu acho que eu vou pedir para escrever essa na minha também. Porque ninguém quer ir para lá. Ninguém quer morrer. Quer? Ninguém quer. Irmão Norberto, você quer? Não. Não, né? Mas você sabe que na hora que eu estou ali, diante da morte, diante do lamento, diante do choro, e quando eu vejo aquilo, eu penso: glória a Deus, porque eu creio que esse não será o meu fim. Eu creio que aquele que vive eternamente e prometeu que porque ele vive, eu também viverei, eu creio que a morte é apenas uma passagem para essa vida eterna. Por isso, ainda que eu não queira morrer, eu sei que um dia eu estarei ali, mas há uma esperança. Há uma bendita esperança que apenas a ressurreição de Cristo pode dar a nós. Só Ele. Porque se eu não creio em Cristo, se eu ainda não abracei a fé em Cristo, se eu não entreguei a minha vida para Ele, se eu morrer, ali é o fim. E o próprio Jesus Cristo nos ensina: porque eu vivo, vós também vivereis. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a cada um de nós. Vamos ouvir o nosso coral e depois nós oramos